Conta um Conto apresenta de William Saroyan, Ousado Rapaz do Trapézio Suspenso. Tradução: João Cabral de Melo Neto. Número 1. Sono. Horizontalmente desperto, entre as dimensões do universo, praticando sorrisos e alegria, sátira, o fim de tudo, de Roma e também de Babilônia, dentes trincados, um enorme calor vulcânico, as ruas de Paris, as planícies de Jericó, muito deslizar, como de réptil distraído, uma exposição de aquarelas, o mar e os peixes com olhos, sinfonia, uma mesa no canto da Torre Eiffel, jazz no Teatro da Ópera, um despertador e um sapateado da condenação, conversas com uma árvore, o rio Nilo, de Cadillac Coupé até Kansas, o roncar de Dostoiévski, um sol sombrio. Esse mundo, a face de alguém que existiu, a forma sem o peso, pranto sobre a neve, a branca música, uma flor ampliada ao duplo do tamanho do universo, nuvens negras, o olhar fixo da pantera enjaulada, espaço sem morte, Mr. Elliot de mangas arregaçadas torrando pão, Flaubert e Guy de Maupassant, uma rima silenciosa de sentido primitivo. Finlândia, matemática altamente polida e untuosa como uma cebola verde para o dente. Jerusalém, o caminho para o paradoxo. O canto profundo de um homem, os cochilos dissimulados de alguém invisível, mas vagamente conhecido, furacão no trigal, uma partida de xadrez, faça calar a rainha, o rei, Carl Funks, o negro Titanic, Mr. Chaplin chorando, Stalin, Hitler, a multidão de judeus, amanhã é segunda-feira, nenhuma dança nas ruas. Ó fugaz minuto de vida, acabou, o mundo está de novo presente. 2. Vigília. Ele, o sobrevivente, vestiu-se e fez a barba, olhando-se com desgosto no espelho. Bem antipático, pensou. Onde está a minha gravata? Ele só possuía uma. Café e céu cinzento. O fogo do Oceano Pacífico, o estrépito de um bonde passando, gente indo à cidade. Novamente a hora, o dia, prosa e poesia. Desceu rapidamente as escadas para a rua e saiu a caminhar, começando inesperadamente a pensar. É somente no sono que podemos saber se existimos. Somente lá, naquela morte viva, poderemos encontrar a nós mesmos e à terra distante, a Deus e aos santos, os nomes de nossos pais, a substância de perdidos momentos. É lá que os séculos se revelam num instante, que o inconcebível se transforma no limitado, átomo tangível da eternidade. Saiu a caminhar na manhã, tão desperto quanto podia, dando batidas secas com os calcanhares, recebendo com os olhos a verdade superficial das ruas e das estruturas, a verdade banal da realidade. Sem que o procurasse, viu-se a cantarolar. Com a maior facilidade,
voa no imenso espaço, o ousado rapaz do trapézio suspenso. E depois riu com toda a capacidade do ser. Estava, na verdade, uma esplêndida manhã, nublada, fria e triste. Uma manhã para a vida interior. Ah, Edgar Guest, que fome de tua música. Descobriu na sarjeta uma moeda, um penny, datado de 1923, e colocando-a na palma da mão, examinou-a minuciosamente, procurando lembrar-se daquele ano e pensando em Lincoln, cujo perfil nela estava gravado. Hei de comprar um automóvel, pensou. Hei de me vestir como um granfino, visitar as pensões de mulheres, beber e jantar, e voltar depois a uma vida sossegada. Ou então colocarei a moeda na fenda de uma balança e me pesarei. Era bom ser pobre. E os comunistas? Mas era horrível ter fome. Que apetite o deles! Como eram loucos por comida, estômagos vazios. Lembrou-se de quanto ele necessitava de comida. Seu único alimento era pão, café e cigarros. E agora não tinha mais pão. O café sem pão não constituía ceia razoável. E no parque não havia ervas que servissem para se cozinhar como espinafre. A dizer a verdade, embora já tivesse meio morto de fome, compreendia haver ainda um número infindável de livros que precisava ler antes de morrer. Lembrou-se do jovem italiano do hospital do Brooklyn, um insignificante doente funcionário chamado Molica, a dizer desesperadamente como gostaria de ver a Califórnia ainda uma vez antes de morrer. E pensou com gravidade, preciso ao menos ler Hamlet de novo, ou talvez Huckleberry Finn. Foi então que tornou-se inteiramente lúcido à ideia de morte. A lucidez agora se assemelhava a um estado de choque prolongado. Um rapaz, era muito mais fácil morrer discretamente, pensou. E ele já estava meio morto de fome. A água e a prosa eram boas, preenchiam muito espaço inorgânico, mas eram insuficientes. Se ao menos houvesse algum trabalho que pudesse fazer por dinheiro, algum trabalho vulgar, do tipo chamado comércio. Se ao menos lhe fosse permitido sentar-se a uma cadeira e ali todo dia somar cifras, subtrair, multiplicar, dividir, talvez então não viesse a morrer de fome. Poderia comprar comida, todas as espécies de comida, iguarias nunca provadas da Noruega, da Itália, da França, carne de vaca preparada de todas as maneiras, carneiro, peixe, queijo, uvas, figos, peiras, maçãs, melões, coisas que ele adoraria depois de satisfeita sua fome. Numa travessa, colocaria um cacho de uvas vermelhas entre 2 figos negros, uma grande pera amarela e uma maçã verde, e durante horas levaria ao nariz uma fatia de melão. Compraria grandes formas de pão francês, legumes de todas as qualidades, comida. Haveria de comprar vida. De uma elevação divisou a cidade que se erguia a leste. Majestosamente, com suas grandes torres, compacta à sua maneira, e de repente sentiu-se fora de tudo aquilo, quase definitivamente convencido, persuadido que, mesmo de que jamais conseguiria ser admitido naquele mundo injusto, ou melhor, naqueles tempos injustos, muito embora tentasse o que quisesse. E agora um rapaz de 22 anos estava sendo permanentemente rejeitado desse mundo. Este pensamento não era de entristecer, disse consigo mesmo: muito em breve terei de preencher um pedido de licença para viver. Aceitou a ideia de morrer sem piedade de si mesmo ou dos homens, imaginando que ao menos dormiria ainda uma noite. O aluguel de um outro dia estava pago,
Contudo, haveria sempre outro amanhã. E além disso, podia ir onde os homens vão, sem lar. Podia mesmo visitar o exército da salvação, entoar hinos a Deus e a Jesus, desafeto de minha alma, ser salvo, comer e dormir. Mas ele bem sabia que não iria lá. A sua vida era uma vida privada. Não desejava perder essa qualidade. Qualquer outra solução seria melhor. Pelo ar, no trapézio suspenso, murmurou seu subconsciente. Era divertido, terrivelmente engraçado. Um trapézio até Deus, ou até nada. Um trapézio suspenso em alguma eternidade. Rezou objetivamente, pedindo coragem para empreender graciosamente aquele voo. Eu tenho 1 cêntimo, disse. Uma moeda americana. Mais tarde eu a polirei até que venha a brilhar como um sol e decifrarei suas palavras. Caminhava agora na própria cidade entre gente viva. Havia 1 ou 2 lugares aonde ir. Entreviu sua imagem no vidro das vitrinas, nas lojas, e ficou desapontado com sua aparência. Não parecia absolutamente tão disposto como se sentia. Parecia, na verdade, um débil enfermo. Alguém que sofresse de cada parte do corpo, do pescoço, ombros, braço, tórax, joelho. Isso nunca disse. E com esforço recompôs as peças, aquelas peças desconjuntadas, tornando-se tensa e artificialmente ereto e sólido. E, com magnífica disciplina, recusando-se mesmo a relanceá-los, passou por numerosos restaurantes e, chegando por fim a determinado edifício, nele entrou. Um elevador levou-o ao 7º andar, onde ele, cruzando um vestíbulo e abrindo uma porta, penetrou no escritório de uma agência de empregos. Já uns 20 rapazes se achavam na sala. Descobriu um canto onde de pé aguardou sua vez de ser entrevistado. Por fim, este grande privilégio lhe foi concedido e foi interrogado por uma magra e estouvada senhorita de uns 50 anos. Agora me diga, falou ela, o que sabe fazer? Ele se sentiu embaraçado. Eu sei escrever, disse enfaticamente. Quer dizer, sua letra é boa, é isso? Disse a idosa senhorita. Bem, replicou ele, mas o que eu quero dizer é que sei escrever. Escrever o quê? Disse a moça quase com raiva. Prosa, respondeu ele simplesmente. Houve uma pausa e por fim a moça disse: sabe escrever à máquina? Naturalmente, disse o rapaz. Está bem. Continuou a moça, ficando com o seu endereço. Estaremos em contato com o senhor. Esta manhã não há nada, absolutamente nada. A mesma coisa aconteceu em outra agência. Apenas ele foi interrogado por um rapaz pretensioso, extremamente parecido com um porco. Das agências ele foi à administração das grandes lojas. Havia um grande luxo, alguma humilhação de sua parte e finalmente a informação de que não podia ser aproveitado. Ele não se sentiu aborrecido e, por mais estranho que pareça, nem mesmo sentiu que estava pessoalmente envolvido com toda aquela maluquice. Ele era um ser vivo que tinha necessidade de dinheiro com que continuar a sê-lo. E nenhum meio havia de consegui-lo senão trabalhando para isso. Mas não havia trabalho. Tratava-se simplesmente de um problema abstrato que pela última vez tentara resolver. Mas agora se alegrava de ver que o assunto estava liquidado. Começou a perceber toda a precisão do curso de sua vida. Exceto por momentos, ela nunca tivera uma direção definida. Mas agora, no último minuto, ele determinara que ela devia ser tão pouco imprecisa quanto possível. Em seu caminho para a ACM, passou por cafés e restaurantes sem conta.
E lá, arranjando papel e tinta, começou a preencher sua inscrição. Durante 1 hora preparou este documento e depois, devido ao ar abafado e à fome, sentiu subitamente que ia desmaiar. Sentia-se como se nadasse para fora de si mesmo, em grandes braçadas, e precipitadamente abandonou o edifício. No Parque Central, enquanto se encaminhava para o edifício da biblioteca pública, bebeu quase 1 litro de água e sentiu-se reconfortado. No centro do passeio de tijolos, um ancião cercado de gaivotas, pombos e pintarroxos tirava um punhado de migalhas de pão de um grande saco de papel, atirando aos pássaros num elegante movimento. Secretamente, sentiu-se impelido a pedir ao velho uma porção das migalhas de pão, mas não deixou mesmo que tal pensamento se tornasse consciente. Entrou na biblioteca pública e durante 1 hora leu Proust. Mas, sentindo-se novamente como se nadasse para fora de si, apressou-se em sair. Na fonte do parque bebeu mais água e começou o longo caminho para o seu quarto. Eu dormirei um pouco mais, pensou. Não há outra coisa a fazer. Ele compreendia agora estar muito cansado e fraco para procurar enganar-se a respeito de seu estado. Todavia, sua razão parecia ainda de algum modo flexível e alerta. Ela persistia, como se fosse uma entidade diversa dele, em inventar impertinentes brincadeiras a propósito do seu sofrimento real. Às primeiras horas da tarde, chegou ao seu quarto e imediatamente preparou o café no pequeno fogareiro a gás. Não havia leite na lata e a meia libra de açúcar comprada 1 semana antes se havia acabado. Tomou uma xícara de líquido quente e negro, sentando-se no leito e sorrindo. Da Associação Cristã de Moços, ele furtara umas 12 folhas de papel de carta com as quais pensava terminar sua inscrição. Mas a simples ideia de escrever lhe era agora desagradável. Nada tinha a escrever, nada tinha a dizer. Começou a polir o pênis achado naquela manhã, e esse ato absurdo, como lhe deu um grande prazer. Nenhuma moeda americana se podia fazer brilhar tanto quanto um penny. Quantos daqueles precisaria para continuar vivendo? Não haveria mais nada que pudesse vender? Olhou em volta do quarto desguarnecido. Nada. Seu relógio se fora, seus livros também. Todos aqueles belos livros, por 9 deles recebera 85 cêntimos. Sentiu-se incomodado e envergonhado de se haver separado dos seus livros. Seu melhor terno fora vendido por $2. Mas isso ele compreendia. Ele não ligava absolutamente para roupas. Mas os livros... e o caso era diferente. Deixava-o exasperado pensar que não havia respeito pelas pessoas que escrevem. Colocou a reluzente moeda sobre a mesa, contemplando-a com o prazer de um avarento. Quão lindamente ela sorri, disse. Sem que as lesse, passou os olhos sobre as palavras e pluribus unum um cêntimo, Estados Unidos da América. Como é lindo, pensou. Começou a ficar sonolento e sentiu um angustiante mal-estar invadir o seu sangue. Uma impressão de náusea e desintegração. Perturbado, pôs-se de pé ao lado da cama, imaginando que nada lhe restara a fazer senão dormir. Já se sentia dando aquelas grandes braçadas através de uma zona fluida do universo, nadando em direção às origens. Caiu de bruços sobre a cama, dizendo: preciso ao menos dar a moeda a alguma criança. Qualquer criança pode comprar um número sem fim de coisas com um penny. Então, rapidamente, elegantemente,
Com a graça do rapaz do trapézio suspenso, afastou-se do seu próprio corpo. Durante um minuto que lhe pareceu sem fim, ele foi todas as coisas ao mesmo tempo: pássaro, peixe, roedor, réptil, homem. Um mar de gravura ondulava diante dele, escuro e sem fim. A cidade ardia. Multidões aglomeradas revoltavam-se. O mundo se afastava girando, girando, e vendo que ele se afastava também, voltou sua face perdida para o céu vazio e tornou-se sem sonhos, sem vida, perfeito. Fim do conto. Agora sim eu descobri um homem.